Mega, os segredos das genealogias de Caim e Sete, baseado no capítulo 5 de Gênesis. Nosso estudo é o estudo número 19. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Espero que você esteja entusiasmado com esse projeto tremendo e desafiador. Já tenho percebido o comentário de muitos irmãos que aos poucos têm assim aderido e seguido esse projeto tão arrojado, né? Ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Você já vai dando seu like, seu joinha, e você vai aí pode comentar, você pode assim compartilhar o link do canal do Projeto Mega com um grupo de amigos. Você pode deixar seu depoimento, que para nós é importante. Eu vou procurar responder com todo carinho, não é? Então, hoje nós vamos fazer diferente. Nós temos um capítulo aí, o capítulo 5, com 32 versos, mas como o assunto é mais compacto, nós vamos ministrar só nesse vídeo todo o capítulo 5 de Gênesis. E eu também não vou ler o capítulo todo, mas vou ler algumas partes que chamam mais atenção. Vou ler apenas aqui do verso 22 até o 32. Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas e das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Então vamos aqui ao nosso comentário sobre os segredos das gerações de Caim e Sete. Vamos começando aqui com o que nos chama a atenção no começo do capítulo sobre a geração de Adão. Olha, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o criou. Já começa fazendo uma diferença muito grande do último vídeo que nós fizemos sobre a genealogia de Caim. Na genealogia de Caim não tem essa afirmação que esta é a genealogia de Adão. Não existe essa expressão. Essa expressão genealogia de Adão vem justamente para trazer a descendência de Sete. Do contrário, a genealogia de Caim não tem essa afirmação, essa ligação com Caim e Adão, porque, como nós temos feito os estudos anteriores, Caim teve o seu DNA alterado, mexido por Deus, quando Deus colocou aquele sinal em Caim. É interessante também nós vermos como o texto fala que Deus chamou Adão e Eva com esta expressão. Em Adão estava Adão e Eva, que Adam também significa humanidade. Se não, observe aqui o verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou, lhes no plural, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, antes, no dia que eles foram criados, Deus criou e chamou o nome desse ser Adão, que significa humanidade, e nele residia homem e mulher, Ish e Isha, macho e fêmea. Só depois então que Deus tirou do costado da costela do lado de Adão e fez Eva. Então é interessante essa repetição aqui que nós já temos visto desde o primeiro capítulo na criação do homem. Também nós vamos observar as evidências, como chama a atenção nesse capítulo, sobre que Sete, não é,
foi criado à imagem e semelhança de Adão. Então volta aquela expressão do primeiro projeto de Deus, a imagem e semelhança. Isso também não aparece na genealogia de Caim, porque não dá para falar da genealogia de Caim com essa expressão imagem e semelhança de Deus, porque ele foi alterado, né? Isso você pode conferir nos estudos anteriores, estudo 17 e 18, né, que vai explicar justamente isso. Então veja só, o texto vai dizer, viveu, verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então não tem esse tipo de expressão dizendo que Adão gerou Caim à sua imagem e semelhança. É muito interessante e confirma aquela teoria do útero sujo que nós compartilhamos nos estudos anteriores. Vale a pena você dar um confere, não é? Outro aspecto também que a gente vai começar a observar que Sete, o nome desse filho de Adão, Sete, não tem a ver com o Sete do número da perfeição, mas é um Shet, a expressão é Shet, significa concedeu. Então, na verdade, o nome do filho de Adão, Sete, parece a mesma nomenclatura do número 7, mas a pronúncia é diferente, é Shet e significa concedeu, aquele que Deus concedeu. Já no significado de Caim é diferente. Caim significa aquisição, algo que foi adquirido, não é? No processo ali do pecado, pós-pecado. Então, lembro novamente a teoria do útero sujo. Um foi adquirido pelos processos desde o pecado do homem e da mulher. O outro foi concedido por Deus, no caso aqui, Sete, que se pronuncia Shet. Então, nós vemos também algo, para nós entrarmos propriamente dito no bojo, no centro do assunto aqui do capítulo 5, diz que Adão viveu 930 anos e morreu, para cumprir a palavra do Senhor, quando ele disse, no dia que você comesse desse fruto, você morreria. E de fato, Adão morreu. Muitas pessoas questionam, por que Adão não morreu se Deus disse que quando ele comesse do fruto ia morrer? Porque esse dia de Deus aí, esse Ion, não está relacionado com o nosso dia 24 horas. Mas esse dia é como diz toda a palavra, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então Adão, na verdade, não chegou a completar o dia desde que ele comeu daquele fruto. Ele morreu com 930 anos. Não chegou a completar o dia de Deus, que seria 1000 anos. Então Deus cumpriu a sua palavra e Adão morreu. Como diz a palavra, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, o bojo do nosso estudo, que vai contemplar do verso 6 ao 32, concluindo o capítulo 5, é exatamente sobre isso. Eu quero propor aqui uma comparação, uma linha de comparação muito interessante, e vamos ver alguns segredos, não é? Nessas genealogias comparadas aqui, a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. A genealogia de Sete é afirmada desde Adão, não é? Já a genealogia de Caim não tem essa confirmação a partir de Adão, porque você sabe que nosso segmento estudo aqui nós entendemos que o Caim ele foi mexido, foi misturado no seu DNA, foi alterado, não é? Então, nós temos aqui na genealogia de Caim, que a gente já leu, já estudou desde o estudo anterior, no final do capítulo 4, que então a partir de Caim nós temos Caim, Enoque, Irade, Meujael, Matusael e Lameque. O que a gente chama a atenção aqui é que não diz a idade deles. E ao contrário, aqui nesse capítulo 5, na genealogia de Sete, fala a idade de cada um com riqueza de detalhes. Agora, algo que nós precisamos perceber aqui é como parece a similaridade dos nomes entre as gerações, a de Caim e a de Sete, e existe aqui um mistério. Veja só, começa a genealogia de Caim com o nome dele, Caim, e você vai encontrar na genealogia de Sete um chamado Cainã, que a raiz da palavra é muito parecida e o significado. Cainã significa ferreiro, Caim tem uma versão que diz que significa lança, não é? Então você vai encontrar o segundo
da geração de Caim, o filho de Caim, Enoque. Também você tem um Enoque, que é o pai de Matusalém aqui na geração de Sete. Você vai ter um Irade na geração de Caim. E você vai ter um Jared na geração de Sete. Nós temos Meujael na geração de Caim e temos na geração de Sete Malalel. Olha como os nomes são parecidos. Depois eu vou explicar aqui o que é que tem a ver esses nomes parecidos. Matusael, parecido com Matusalém da geração de Caim. E você tem Lameque na geração de Caim e Lameque também na geração de Sete. Quanta similaridade, pelo menos 6 nomes com uma similaridade incrível, não é? Por que isso? Nós precisamos primeiro entender aqui que essas gerações se cruzam, elas não estão isoladas, ou seja, viveu toda essa geração de Caim, morreu e depois nasceu a geração toda de Sete. Não, essas gerações elas se cruzam, não é? Só para você ter ideia, quando Adão morreu, só 2 anos depois que nasceu Noé. Ou seja, os avós de Adão, os avós de Noé, tiveram contato pessoal, in loco com Adão. Né? Matusalém, Enoque, Jared, todos esses, não é? O Enoque que foi trasladado teve contato direto com Adão. Não é interessante isso? Quando o filho de Abraão tinha já 50 anos, ou seja, Isaac tinha 50 anos, foi que morreu sem o filho mais velho de Noé. Ou seja, os filhos de Noé tiveram contato direto com Abraão. Você já parou para perceber como as gerações se cruzam? E aí você entende a veracidade da tradição oral. E aqui, por que? A pergunta que não quer calar. Por que esses nomes são tão parecidos? Então nós temos aqui uma teoria da dualidade, que em toda a Bíblia é presente. Lembre-se que a árvore do conhecimento, do bem e do mal, foi que levou eles a pecaram através de comer essa árvore. Então, não é a árvore só do conhecimento do bem, não é a árvore só do conhecimento do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha a dualidade. A dualidade vai seguir em toda a palavra e vai avançar pelos dias de hoje. Muitas pessoas se enganam e caem em pecado, em falhas e em condenação por causa da dualidade. E o Senhor Jesus chamou a atenção sobre dualidade. Veja bem que Jesus diz assim: deixo-vos a paz, não vos la dou como o mundo a dá. Então tem 2 paz: a paz do príncipe da paz, Jesus, e a paz do mundo. Depois ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E depois outra passagem ele diz assim: cuide para que a luz que esteja em vós não seja trevas. O capítulo 6 ali de Mateus. Então, existe a luz de Jesus e a luz do mundo, que é a luz que escurece. Você vê em lojas maçônicas falando de luz, mas é uma luz que escurece, não é a luz de Cristo. Não é? Os Illuminati falam de luz, mas eles não são a luz de Cristo. Então, essa dualidade, a Bíblia fala do leão da tribo de Judá e de Satanás, que ruge como leão. Então, essa dualidade traz um perigo muito grande. E aqui, nós percebemos aqui que no cruzamento dessas gerações, esses nomes são parecidos exatamente para trazer essa cortina de fumaça, essa dualidade, porque Deus tinha lançado a profecia lá do capítulo 3, verso 15 de Gênesis, onde da semente da mulher ia ser levantado um descendente para esmagar a cabeça da serpente. Então, desde então, Satanás vem monitorando, digamos assim, as gerações, e para trazer essa confusão para que os povos, as pessoas não ficassem focadas quando viesse o Senhor Jesus para esmagar a cabeça da serpente. Então, você vê hoje que na nova ordem mundial, no ocultismo, sempre tem a marca dos pisos quadriculados, preto e branco, é a dualidade, não é? O yin yang, né, que é um símbolo da dualidade. Essa dualidade é perigosíssima, porque traz essa confusão para que as pessoas façam suas escolhas equivocadas. Afinal de contas, Satanás, ele é o pai da mentira, o pai do engano. E nós temos então assim um mistério muito interessante, observando a similaridade dos nomes, a genealogia de Caim, que não tem idade, e já na genealogia de Sete eles fazem questão de colocar idade, para dizer que a genealogia de Sete é de homens mesmo, segundo a imagem e semelhança de Deus. Não são alterados como Caim foi alterado, hibridizado, não é? Então nós vamos ver aqui
algumas idades e significados aqui da genealogia de Sete. Vamos olhar um pouco para a genealogia de Sete. Então, Sete viveu 912 anos, seu nome significa conceder. Enos viveu 905 anos, seu nome significa mortal, dizendo, olha, eu sou homem, eu não sou misturado, eu não sou híbrido. Esse tempo, os homens começaram a invocar o Senhor, o homem mortal. O Enos é o número 3 da geração. Então, Cainã, 910 anos, significa ferreiro. Malaléu, 895 anos, significa louvor a Deus. Jared, 962 anos, significa descendente. Foi nesse período que os anjos desceram para ter relação com as mulheres, né? As filhas dos homens, quando nós entrarmos no capítulo 6, no próximo estudo. Então, por isso que ele recebeu esse nome Jared, significa descendente, aqueles que desceram. E ele é justamente o número 6, ele é o sexto na geração de Sete. Enoque, então, é o sétimo, esse não morreu. A partir de Jared começa a ter uma ascensão da idade, a longevidade aumenta. Então, Jared tem 962 anos. Enoque nem chega a morrer porque ele é trasladado, ele anda com Deus durante 365 anos, que também aponta para 365 dias do ano, muito interessante, e também aponta para a expressão composta do nome de Deus, Ha Elohim, que aparece 365 vezes na Bíblia. Aí depois, o filho dele é Matusalém. Esse vai ser o que viveu mais na terra, 969 anos. O nome dele significa derramamento, porque foi no ano que ele morreu, foi no ano que se derramou as águas do dilúvio. Depois chega Lameque. Esse não é o Lameque bígamo que tomou duas mulheres da geração de Caim, mas esse é o Lameque, pai de Noé. Tem um significado triste, não é? Significa baixo, significa caído, pobre, em algumas versões, homem forte. Mas esse Lameque, ele tem uma força porque o período da vida dele é 777 anos. E esse 7 triplo aqui significa uma voz profética. Justamente nessa geração toda de Sete, foi o único que abriu a boca e profetizou sobre a geração vindoura. Ele profetizou sobre Noé, dizendo que Noé viria para consolar o povo que estava perecendo porque a terra foi amaldiçoada. E Noé significa descanso. Viveu 950 anos e gerou os filhos Sem, Cã e Jafé. Talvez você não soubesse, mas os textos apontam para que Sem, Cã e Jafé fossem filhos trigêmeos, não é? Apesar que tem aqui o primogênito é Sem, não é? E nós vamos encontrar aqui nessa geração os números mais proféticos apontando para Jesus Cristo, que eu já vou concluir o nosso vídeo com isso, né? Que é exatamente o número 1, Adão. Jesus é chamado do último Adão. O número 3, Enos, significa mortal, porque Jesus encarnou como homem, não é? E o número 7, que é o outro número profético, é Enoque, aquele que não morreu. Então, um foi mortal e o outro que não morreu significa o Jesus 100% Deus e 100% homem. Em Enos, ele é 100% homem, fraqueza, mortal. E em Enoque ele representa o 100% Deus, que ele não morreu, Enoque não morreu. E a geração número 10, Noé, um número completo, um número 10 é um número de completude também, significa descanso, apontando para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ser extremamente edificado com esse vídeo. Shalom.